irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 6 da revista CPAD. E o tema de hoje é a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo dessa lição diz assim: portanto, e lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama incircuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática diz bem assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão, herdeiro da promessa. Amém? A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12. E no capítulo 4, no livro de Romanos, capítulo 12 ao 14. O versículo 1 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamado incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. No livro de Romanos, capítulo 4, 12 ao 14, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Amém, meus irmãos? Antes de nós começarmos a entrar aqui no estudo, vamos louvar a Deus com o hino 116 da nossa harpa cristã, que é sugestão da lição de hoje. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, mas Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador, eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor, quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, aleluia, pela fé, livre
livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia, meus irmãos. Nessa lição de hoje, um assunto um tanto polêmico, que é a condição dos gentios sem Deus. Na introdução dessa lição diz assim, olha só, na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, antes de haver aquela mudança em nossa vida, quando nós chegamos até Jesus Cristo, eles eram o quê? Incircuncisos. E haviam experimentado 5 formas de privações. Eles estavam o quê? Sem Cristo, separado de Israel, alienado quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desse aspecto. O primeiro ponto dessa lição fala, chamados incircuncisos. Veja só, na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Antes de nós virmos para Jesus, nós estávamos mortos espiritualmente. Isso, ponto pacífico. Nós estávamos o quê? Separados de Cristo. Nós não tínhamos comunhão com Cristo. Então, o que nós éramos? Nós éramos incircuncisos. Mas vamos um pouco mais adiante, que nós vamos entender esses pontos sem dificuldades nenhuma. Conceito de incircuncisão. Ou melhor, conceito de circuncisão. Circuncisão, o que é? É a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia da vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprado a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Então, veja só, a circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão, que Deus pediu que todos os seus filhos, todos os que trabalhavam com ele, fizessem a circuncisão. Então, primeiramente, a circuncisão é uma aliança. E essa aliança significa que foi um concerto que Deus fez com Abraão. E aqueles que não faziam a circuncisão eram chamados de incircuncisos. Quer dizer que não tinha parte com Israel. Não tinha, então, aliança com Deus. Porque até os estrangeiros que estavam no meio do povo judeu tinham que fazer a circuncisão. A circuncisão, se quisesse fazer parte de Israel, era necessária. Vamos continuar. O significado religioso da circuncisão, que esse é o ponto que eu quero depois estar entrando
para nós conversarmos e falarmos mais a respeito. Olha só. O seu significado religioso apontava o quê? Para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então, a circuncisão, podemos dizer que quando se fazia, você estava assumindo um compromisso com Deus, de andar na presença de Deus, de cumprir as leis de Deus, e você estava se comprometendo a andar de uma forma reta. Significa, em outras palavras, santificação. Os judeus não se misturavam com os incircuncisos. As práticas que os judeus exerciam era muito severa. Eles não entravam nem na casa de um circunciso. O máximo que ele fazia era chegar ao máximo até a porta. Entrar ele não entrava, comer muito menos. Então, o significado da circuncisão era santificação. Vamos continuar. Circuncisão do coração. O apóstolo, veja bem, reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelo homem, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Eu já vou explicar isso. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, meus irmãos, o que acontece? Que nem acabamos de ler. A circuncisão, ela é coisa humana. Foi uma aliança que Deus fez com Abraão. Mas, com a obra redentora que Jesus Cristo ele fez lá na cruz do Calvário, a circuncisão que agora predomina nós com Deus é do nosso coração. Foi a mudança. Foi a mudança de mente. É a tua nova postura. A palavra de Deus nos diz que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos agora uma nova aliança com Deus. E a circuncisão não é mais na carne, mas agora é no coração. Por isso aqui com o apóstolo Paulo ainda ele fala assim, com louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, Cristo, o sinal de quem pertence a Deus, não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser de uma nova criatura. Amém? Deu para entender? Vamos continuar então. Aqui na parte 4 do primeiro tópico diz assim: o assunto da circuncisão
gerou discussão acalorada entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, a circuncisão para Deus não tem mais valor nenhum. Aquela circuncisão que se fazia na carne, no prepúcio. Mas agora, através da obra que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, vale é o teu coração, o teu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus. É a mudança radical de um comportamento, de uma forma de vida, para agora você ter esta nova vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos aí para o tópico 2. Estranhos ao concerto da promessa. Diz assim: nesta parte, o apóstolo Paulo, ele aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa. A parte 1 diz assim: uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Vamos ver isso aqui direito? Primeiro, na introdução desse tópico, diz: olha, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho ao concerto da promessa. Veja bem, nós não conhecíamos a Cristo, vamos dizer dessa forma. Nós não tínhamos entendimento o que foi que Cristo ele fez lá na cruz do Calvário, porque nós vivíamos no tempo de ignorância, sem conhecimento. Por isso que aqui fala assim: separados da comunidade de Israel. Isso significa separado das promessas que Deus havia feito e assumido com seus servos, Abraão, com Isaac e com Jacó. Mas aqui depois diz, olha, que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, antes de nós conhecermos a Jesus, ter agora uma vida com Ele, isto antes, nós vivíamos o quê? Como pagão. Nós vivíamos na iniquidade, na ignorância, servindo ao mundo e aquilo que o mundo nos oferecia. Que isto ainda diz aqui, olha só, isso indica que a religiosidade do gentio era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Da forma como que nós vivíamos, nós não tínhamos nenhuma condição de
saber sobre a religiosidade e das promessas messiânicas, saber sobre a salvação. O que era a salvação? Nós não tínhamos conhecimento. Isso significa o quê? Que os gentios, eles desconheciam a Cristo, como também eles eram diferentes as promessas acerca dele e da obra que ele consumou lá na cruz do Calvário. Viver na ignorância é praticar o que o mundo oferece. Viver na ignorância, que significa desconhecer a Jesus Cristo, desconhecer as promessas que Ele tem para as nossas vidas, é querer viver sem conhecimento. Mas quando nós conhecemos a Jesus Cristo, temos a nossa vida regenerada, a mudança, nós passamos o quê? Amar a Deus e a obra que Jesus Cristo consumou lá na cruz do Calvário. Amém? Vamos continuar? Separados da comunidade de Israel. Aqui está dizendo, veja bem, ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Pode dar o glória a Deus aí? Veja bem. O povo gentil, naquele tempo, eles desconheciam as vantagens que era ser um judeu descendente de Abraão. Aqui o apóstolo Paulo, ele salienta, sobre essa desvantagem, porque as pessoas, eles não pertenciam à comunidade de Israel, eles estavam excluídos dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido, e consequentemente não podia usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Porque Deus havia feito a promessa para Abraão, que em Abraão todos os povos da terra, todas as nações seriam benditas. Mas agora, porque Deus, ele não havia se revelado ao povo gentil. Foi através, depois, dos discípulos de Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, que o evangelho alcançaram ao povo gentil. Por isso que aqui nessa parte final, diz assim, entretanto, o que o gentil precisava saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam o que? Descendência de Abraão. O que Jesus Cristo ele fez? Ele nos enxertou
Nós somos enxertados em Cristo Jesus. Nós pertencemos agora à mesma árvore, à mesma promessa, ao mesmo compromisso de que Jesus Cristo, Ele em nossa vida, nós pertencemos também a Ele. Então, continuando, né? Nós vamos falar agora sobre alienados aos pactos das promessas. Veja o que é que diz aqui nessa parte do tópico. Diz bem assim: uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com patriarcas de Israel, né? Com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, olha, teve o pacto abraâmico, teve o pacto mosaico e teve o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações das promessas messiânicas. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Veja bem, Deus havia feito vários pactos com o povo de Israel. Primeiro pacto foi com Abraão. Depois, na peregrinação lá no deserto com Moisés. Depois disso, ele fez o pacto com Davi. Você pode ver lá em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 13 ao 16. Foi a promessa que Deus fez e se cumpriu durante todos aqueles anos. Mas agora, como que fica a nossa vida diante de Deus com esse pacto? Porque agora, através da regeneração, o que é uma regeneração? Mudar o teu coração, a sua mente. Você agora ter consciência de que é Deus em sua vida. Porque diz assim: agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus Cristo, tornaram-se o herdeiro da maravilhosa promessa. A promessa que Deus ele fez com o povo de Israel está agora valendo para nós. Nós temos agora a promessa de uma vida com Jesus Cristo. Pode ser você morrendo, indo já para o céu, ou no arrebatamento da igreja. Não importa. O que importa é que você esteja com o Senhor. Na última parte desse tópico, diz bem assim: sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovido de esperança. A palavra esperança traz ideia de quê? De confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida sem
além-túmulo, e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmo ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, o gentio desprovido desta padeciam de medo e incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelavam que a ausência de Jesus. Então, o povo naquela época, principalmente os gregos que tinham diversos deuses, eles não tinham noção dessa esperança. Porque aqui diz que a esperança traz a ideia de confiança, de você crer. Nós, quando lemos a palavra de Deus, cremos na promessa de Deus. Nós cremos e temos esperança, porque Jesus Cristo, Ele nos garante essa esperança. Mas eles não. Eles desconheciam as promessas de Deus. Não que eles não acreditavam em Deus, o problema é que eles acreditavam em diversos deuses. Aqui ainda diz, eles mesmo ignoravam essa promessa, por isso não tinha em que sustentar qualquer esperança que eles tinham, porque eles não tinham de onde se sustentar. Como a esperança é âncora, olha só, para a alma, o gentio, ele estava desprovido disso e ele padecia com medo e incerteza. Então, por consequência disso, a falta de esperança e de paz revelava o quê? A ausência de Deus. Quer dizer, faltava Deus na vida deles. Como que você vai ter esperança se você não crê em Deus? Como que você vai ter esperança se você desconhece a palavra de Deus? Como que você vai ter esperança se você não está sendo sustentado pela palavra de Deus? Nós estamos aqui nessa gravação, vamos dizer assim, porque nós somos o que? Sustentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem para as nossas vidas mais de 8.000 promessas. Você pode se agarrar em todas elas ou então em algumas delas. Mas vamos continuar. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que haviam se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsidade de divindade. Por falsa divindade pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Vamos lá. Irmãos, veja bem, todos nós, crentes, temos que ter consciência de uma coisa.
Nós nascemos para ser um adorador. Aliás, lá no Evangelho de João, Jesus falando com aquela mulher samaritana, ele diz bem assim, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus em espírito, porque nós viemos de Deus. A palavra de Deus nos diz assim, que o nosso corpo torne a terra e nosso espírito volte a Deus ou torne a Deus que o deu. O homem então ele nasceu para adorar. Os gregos eles eram politeístas, eles tinham diversos deuses. Qualquer santo que surgisse lá eles passavam a adorar. Mas isso está completamente contrário ao quê? À palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus. Assim, diz bem assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que haviam se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que se mantinham escravizadas. Eles viviam então em densas trevas espirituais. Eles viviam que numa ignorância espiritual. Eles não conheciam a Deus. Eles precisavam conhecer a Deus. A palavra de Deus nos diz assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles precisavam conhecer essa verdade, e essa verdade se chama Jesus Cristo. Então a situação dele era calamitosa, eram degradantes, podemos dizer assim, porque eles viviam numa ignorância espiritual. Quando nós estávamos sem Cristo, nós vivíamos numa ignorância espiritual. Porque nós vivíamos sem Deus. Mas quando nós tivemos o quê? O nosso coração mudado, regenerado. Passamos agora a ter o quê? A mente de Cristo. O visual de Cristo. A graça de Cristo em nossas vidas. Amém? Na conclusão desta lição, diz bem assim, olha o que é que diz. Noutro tempo, éramos o quê? Incircuncisos. Estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel. Vivíamos o quê? Alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós a única e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. Amém, irmãos? Esta foi a lição de número 6, que trouxe como tema a condição dos gentios sem Deus. Para o próximo domingo, nós vamos estar falando Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, meus irmãos, nós acabamos de meditar na lição de número 6, né? Acabamos de estar falando sobre a condição dos gentios sem Deus. E para o próximo domingo, se você estiver até a revista, medite na lição, leia a lição, é muito bom, irmão. Há um crescimento espiritual muito grande quando podemos fazer isso. A lição de número 7, do dia 17 de maio de 2020,
Vamos estar falando, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Amém? Até o domingo que vem. Se inscreva no nosso canal, participe, que vai ser muito bom para a nossa vida, né? E para o nosso crescimento espiritual. Amém? Deus abençoe.